Eu abençoo o teu filho, que vai ministrar a tua palavra, que o Espírito Santo possa estar sobre ele, revelando o conhecimento, aquilo que o Senhor tem de falar para conosco, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de Jesus, amém. Louvamos ao Senhor por mais essa preciosa oportunidade de estar aqui adorando ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia nasceu, que trazendo a esperança da vida eterna para todo aquele que nele crê. Por isso nós estamos aqui nessa noite, por causa do seu amor eterno, das suas misericórdias e da sua obra na cruz do Calvário. Meus irmãos, sem mais delongas, gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 a seguir. O Senhor já tem falado à igreja através dos louvores, através das reflexões. Certamente o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, pela sua graça. Lucas 2, do verso 1 ao 11, diz-nos assim a palavra do Senhor. A minha versão aqui é a NVI. A NVI, se puder colocar nessa mesma versão aí para os irmãos acompanharem. A leitura diz-nos assim sobre o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo do nascimento do bebê, de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, aleluia, que é Cristo o Senhor, amém? Que eu diminua, mas que o Senhor cresça nessa noite, meus irmãos. Amada igreja, nós estamos nessa noite a celebrar o nascimento do Salvador. Se tivéssemos que dar um tema, o tema já é exatamente esse, o nascimento do Salvador. Nós, cristãos, conhecemos um pouco da história e nós sabemos, amada igreja, que o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador, ele foi primeiro planejado nos tempos eternos pelo próprio Deus. Ele foi planejado e preparado no céu. O nascimento de Jesus foi planejado, preparado no céu, nos tempos eternos. Como aqui o nosso irmão Vitor muito bem introduziu,
dizendo da preparação do nascimento do Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, o Antigo Testamento todo vai apontar para esse fato, para esse acontecimento histórico, o maior acontecimento da história da humanidade, o maior evento da história da humanidade, que vai dividir a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo, como nós conhecemos. A cronologia do nosso tempo atual é contada dessa forma. Então, ele foi planejado no céu. Deus traçou um plano de salvação na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus, o próprio Criador, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele traça um plano de salvação. E este plano de salvação passa pela entrega do seu único filho, aquilo que Deus mais amava no céu. A quem Deus mais amava no céu era o seu único filho primogênito, o seu unigênito, o seu único filho, o seu unigênito filho Jesus Cristo. Era quem Deus mais amava no céu, mas Deus abre mão daquilo que ele mais amava. E no seu plano eterno de salvação está a doação, a entrega do seu unigênito filho para descer a esse mundo, a esse plano terrestre, a esse plano terreno. E como o pastor aqui abriu o culto lendo Gênesis capítulo 3, verso 15, lá desde o início das escrituras de Gênesis e Apocalipse vai apontar para a obra, para o nascimento, a obra e a ressurreição de Jesus Cristo. Em Gênesis 3,15, ele é a semente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente, aleluia. Foi profetizado em todo o Antigo Testamento, irmão Miro, sobre o nascimento de Jesus. E em Gênesis, Jesus é a semente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente e restaurar a comunhão do homem com Deus, que havia sido perdida no jardim do Éden, quando o homem ali desobedece, quando o homem cai, quando o homem se torna totalmente inclinado para o pecado e para o mal. Somente Deus poderia resolver o nosso problema, o problema que nós criamos, o problema que nós mesmo fizemos diante de Deus, a ofensa que nós fizemos contra Deus. Somente o próprio Deus poderia nos perdoar novamente, porque nós ofendemos com o pecado lá no Éden. O ser humano, o homem, a raça humana, ofendeu um ser eterno e santo, ofendeu a santidade de Deus quando ele peca, quando ele desobedece, quando ele quebra uma ordem. E somente Deus poderia resolver o nosso problema, o problema do pecado, desse vírus que nos levou à perdição, ao afastamento da presença. Nós somos expulsos da presença do jardim do Éden, da comunhão diária, do relacionamento com o Pai. E somente Ele poderia resolver esse problema de cima para baixo. Nós, nenhum ser humano teria capacidade de se auto-redimir diante de Deus. Nenhum de nós, ao longo de toda a história. Somente Deus poderia resolver esse problema. E Ele traçou um plano de salvação. Então, no Antigo Testamento, a Bíblia vai simbolizando e vai apontando para o plano de Deus de redenção, o plano que Deus traçou na eternidade. Aleluia. Lá na libertação do Egito, do povo da escravidão, Jesus é simbolizado pelo Cordeiro de Deus, que é sacrificado e o seu sangue espargido nos umbrais das portas dos hebreus, da vila dos hebreus, toda aquela vila dos hebreus que
sacrificara um cordeiro e pegou o sangue daquele cordeiro e colocou nas portas, nos umbrais das portas de toda aquela vila. E então todas as casas dos hebreus foram livres do anjo da morte. Foram livres do anjo da morte pelo sangue do Cordeiro de Deus. Isso tudo apontava para o sacrifício de Jesus, mais tarde que iria se consumar no Calvário. Então, meus irmãos, aquele sangue nos umbrais das portas dos hebreus está apontando para o Filho de Deus, para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus vai sempre apontar para Jesus, todo o Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 9, verso 6, a Bíblia vai nos dizer que um filho se nasceu, um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Aleluia! E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele também será o sol da justiça. Ele também é o sol da justiça. Jesus também é a resplandecente estrela da manhã. Aleluia! Ele é o leão da tribo de Judá. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para o nascimento, a vida, o sacrifício e a ressurreição de nosso Salvador. O Salvador nasceu. E aqui vale um parêntese: ninguém comemora aniversário de quem já morreu. Aleluia! Depois que você entender, você vai dar glória a Deus por isso. Ninguém reúne a família para comemorar o aniversário de um parente, de um ente querido que já faleceu. Por mais que venha à nossa mente as memórias, os momentos que vivemos com os nossos entes queridos do passado, que já partiram para a eternidade. Nenhum de nós, nenhuma família se reúne para cantar parabéns, para celebrar o aniversário de quem já morreu. Aqui há uma diferença para o Filho de Deus. Por que nós nessa noite estamos reunidos para celebrar o nascimento, o aniversário de Jesus? É porque Ele é o único que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e permanece vivo e vive e reina para sempre. Aleluia! Glória a Jesus para sempre, porque o nosso Salvador, o nosso Redentor vive, e por isso Ele sempre se levanta em nosso favor, porque Ele está vivo. Por isso nós celebramos o nascimento de Jesus, celebramos o Natal, celebramos o aniversário de quem está vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós celebramos o nascimento de Cristo porque Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive e reina para sempre. E o texto vai nos trazer algumas lições, como aqui já foi muito comentado, mas ainda tem algumas coisas que a gente pode ver aqui. A palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, o nascimento de Jesus foi preparado, planejado na eternidade, mas na plenitude dos tempos. A gente volta para Mateus capítulo 1, verso 18, que diz assim: foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por
Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Prosseguindo, o verso 8 de Lucas capítulo 2 vai falar que várias esferas da sua época reconheceram o nascimento de Jesus. A esfera governamental, o governo reconheceu através do Herodes o Grande, irmão meu. Era o Herodes, era o rei daquela província naquele período do nascimento de Jesus. Porque na Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia vai relatar sobre 4 Herodes. O Herodes o Grande, que foi do tempo de Jesus. Herodes Antipas, que é o filho do Herodes o Grande. Foi aquele que encomendou, inclusive, a morte de João Batista. A Bíblia vai falar mais na frente do Herodes Antipas Agripa. O Herodes Agripa I é o terceiro, e Herodes Agripa II, que é aquele que o apóstolo Paulo quase o converte ao cristianismo. São 4 Herodes, mas o da época do nascimento de Jesus é o Herodes o Grande. Ele foi nomeado por Roma para ser o governo daquela época, daquela região da Judéia. Então, meus irmãos, embora a gente não tenha uma data específica do dia do nascimento ou do ano do nascimento, porque não há uma precisão desse dia, dessa data. Os estudiosos chegaram à conclusão que o nascimento de Jesus, ele não deve ter acontecido nem antes do ano 6º antes de Cristo e nem também depois do ano 4º antes de Cristo. E certamente o nascimento de Jesus ocorreu entre o ano 6º e o ano 4º antes de Cristo, desse calendário que nós seguimos atualmente. E também não há uma precisão, com certeza não foi a data do dia 25 de dezembro. Com certeza não foi essa data. Há alguns que defendem que provavelmente o nascimento de Jesus foi por volta do mês de setembro, outubro, para alguns estudiosos, para outros, final de março, início de abril. Então não há uma conclusão, não há uma precisão. E quem sabe isso seja um cuidado de Deus, para que ninguém, não é, idolatre também o dia mais do que o dono do dia, que é o Senhor Jesus. Não é verdade, meus irmãos? Não há uma precisão, mas o que nós como igreja precisamos aproveitar dessa data, mesmo que foi instituída por pagãos, não é? Mesmo que foi instituída pelo paganismo, essa data de 25, mesmo que o comércio aproveita da data para colocar uma cortina de fumaça, e como as propagandas da televisão esconde o verdadeiro sentido do Natal. Então o Natal que nós estamos celebrando aqui, o que o cristão celebra, não é aquele que passa na propaganda da televisão ou do celular ou da internet, amém?
aquele é totalmente deturpado. Lá é o aproveitamento do capitalismo, do comércio, que está aproveitando da data para fazer comércio, onde coloca Papai Noel, árvore de Natal e todas aquelas simbologias que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, com o nascimento do Salvador. Vejamos aí que quando Jesus nasce, há o reconhecimento do céu, das autoridades da terra, do povo, ou seja, todos reconheceram. Primeiro, vejamos, verso 8 de Lucas 2. Os pastores, eles vão representar o povão. O povo era uma classe mais humilde, trabalhadora. Os pastores das colinas de Belém, de Jerusalém, eles vão reconhecer a chegada do Salvador. Lucas 2:8 diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria. Meus irmãos, a notícia do nascimento de Jesus, o evento do nascimento de Jesus é boa notícia, é boa nova, de grande alegria para o ser humano. O que seria de nós se não fosse esse evento? O que seria de nós se Deus não tivesse misericórdia, não tivesse amor por nós? Primeiro, e mandado o seu filho até esse chão, a pisar nesse chão, a beber dessa água que nós bebemos. O que seria de nós se Deus não enviasse o seu único filho até nós? Estaríamos todos perdidos, porque o problema que nós criamos com Deus, só Deus poderia resolver. E Ele resolve de maneira maravilhosa, sacrificando o seu próprio filho, enviando o seu próprio filho para dizer a todos nós que Ele nos ama, o nosso Pai eterno, o nosso Deus. Ele nos ama, Ele ama você, Ele ama a sua vida, Ele ama cada ser humano que Ele criou como coroa da sua criação. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã, Deus ama você, e por isso Ele deu o seu Filho para morrer na cruz pela sua salvação e pela nossa redenção. É boa notícia o nascimento de Jesus, é alegria plena. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Essa é a grande notícia do Natal, o nascimento de Cristo o Salvador. Isto lhe servirá por sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus. O céu reconhece o nascimento de Jesus, amém? O céu vem com a miríade de anjos, o exército de anjos desce, junto com aquele anjo que foi dar notícia aos pastores. A Bíblia está relatando aqui detalhes, o historiador Lucas está descrevendo os detalhes desse momento sublime que a terra viveu. Ele está dizendo que o céu reconhece o momento do nascimento do Filho de Deus, o momento do evento mais sublime da humanidade. De repente, uma grande multidão, verso 13, de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ou seja, o povo reconhece
Os pastores representam o povo, a massa, o povão. O povo reconhece o advento, a chegada de Jesus. Todos que ouviram ficaram admirados. Maria, porém, guardava estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, e tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aleluia! O povo reconhece o nascimento de Jesus. Os governantes da época reconhecem o nascimento de Jesus. Herodes manda os reis magos irem até lá. Aqueles reis que vieram com os presentes, que representam cientistas, que eram estudiosos dos astros da época, vêm também até ao encontro de Jesus, do nascimento de Jesus. Eles são guiados pela estrela no céu. E Herodes fala com eles que também queria adorar o menino. Eles perguntam onde foi que nasceu o rei dos judeus. E aí Herodes fica enciumado, porque ele era considerado o rei dos judeus. O Herodes, o grande, era considerado o rei dos judeus. Quando os magos falaram isso para o rei Herodes, onde está o menino que nasceu? Ele é agora o novo rei dos judeus. Enciumou. E aí o Herodes criou um plano maligno. E aqui vale um parêntese, meus irmãos. Durante a história, Satanás sempre tentou frustrar esse plano perfeito de Deus, esse plano de salvação. Lá atrás, na época de Moisés, no nascimento do menino Moisés, Satanás tenta frustrar porque ele acredita que Moisés era o Cristo profetizado em Gênesis. E então Satanás cria um grande genocídio de crianças e pede para que aqueles meninos de 2 anos para baixo, de sexo masculino, fosse jogado no rio e fosse morto aquelas crianças. E houve um grande genocídio de bebês e de crianças. Quando Jesus nasce, também o rei, enciumado, usado por Satanás para tentar frustrar o projeto de Deus, ele cria esse decreto também, mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por isso, meus irmãos, que todos nós cristãos temos que ser terminantemente contra qualquer projeto que seja no sentido de aborto, abortista, de matar bebês, de matar crianças. Todo crente tem que ser terminantemente contra esse projeto, porque esse projeto é um projeto de Satanás. Satanás sempre tentou destruir o projeto, tentou impedir o projeto de Deus através de genocídio de populações, de genocídio de bebês, de crianças. Mas ele jamais conseguiu êxito nas suas tentativas malignas, mesmo que ocorreu muitas mortes, mas jamais Satanás teve êxito em seus intentos malignos, porque maior é o plano de Deus para nossas vidas. E a vida que tem a marca do plano, do propósito de Deus, Satanás pode até tentar interromper esse projeto, esta vida. Satanás pode até levantar o inferno inteiro contra a sua vida, mas Deus tem um projeto, tem um plano de salvação, de redenção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E Satanás não vai ter êxito nesse plano macabro que ele criou contra você, e contra a sua vida e contra a sua família. Porque maior é o que está conosco, maior é o que está com a igreja, maior é o que está contigo, é o Deus, o Senhor dos exércitos. Ele controla toda a história da humanidade na palma da sua mão. Aleluia! O nosso Deus é o Todo-Poderoso. E os projetos de Satanás todos serão frustrados.
Jó resume muito bem isso quando ele diz: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. A tua vida foi marcada pelo propósito, pelo plano de Deus. E Satanás jamais vai abortar o plano de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Porque você já foi marcado e marcada pelo plano, pelo sangue de Cristo, pelo propósito de Deus, pelo projeto de Deus. E Deus vai te sustentar e vai sustentar a tua família. E você vai vencer em nome de Jesus. Porque com Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Como diz Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem a morte, nem a altura, nem a fome, nem a profundidade, nem o perigo, nem a espada. Nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! E ele começa dizendo mais: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia! Vamos ver aqui para a gente finalizar com João capítulo 1, verso 10 ao verso 14. A boa notícia é essa, meus irmãos, que o nosso Salvador veio em carne, aleluia, e habitou entre nós. João, Evangelho, capítulo 1, verso 10 a verso 14. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Jesus estava na criação, amém? O Filho estava na criação, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para o que era seu, para o seu povo, para os judeus, mas os seus não o receberam. Prova disso é que ele não achou lugar na hospedaria da cidade. Não achou lugar para se hospedar, não achou uma casa aberta. Alguém que percebesse, alguém que tivesse a sensibilidade de abrir a casa, mesmo apertada, cheia. Ninguém recebeu. A primeira coisa que observamos é a rejeição ao Filho de Deus. Quando ele chega, não encontra lugar. E nessa noite, meus irmãos, como nós estamos, onde nós estamos colocando Jesus em nossas vidas? Nós estamos abrindo a nossa vida, o nosso coração para Jesus fazer morada todos os dias? Ou estamos deixando Jesus do lado de fora e só na hora da tribulação, só na hora do problema rachar, é que a gente vai lá fora da casa e chama: vem Jesus, corre Jesus aqui para dentro da minha casa, vem socorrer a minha família. Como é que nós estamos tratando Jesus Cristo? Como é que nós estamos tratando o Salvador? Estamos colocando ele lá no cantinho lá fora, no quintal, junto com os animais, não é? Foi onde Jesus nasce, na simplicidade de uma manjedoura, o lugar que colocava comida para os animais. Por isso que se deduz que ele possa ter nascido em uma estalagem, não é? Em uma baia, não é? Popularmente conhecido como uma baia, não é? O que é uma baia? É um quadradinho que se coloca um animal e lá tem um local de colocar a comida, não é? O capim, o feno, não é? Chamado. E Jesus nasce em cima desse local de colocar a comida do animal, chamado de manjedoura.
porque não achou lugar para se hospedar. Será que Jesus está achando? Em seu coração, Jesus está encontrando lugar. Jesus está encontrando morada no seu coração, no coração da sua alma, no interior da sua alma, no trono da sua vida. Quem é que comanda o trono da sua existência, da sua vida? É Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador? Ou você só chama Ele na hora do perigo e da tribulação do dia a dia? Nós temos que chamar Jesus, convidar Jesus para entrar em nosso coração e fazer morada. Aleluia! Não apenas fazer uma visita de emergência, como você chama o corpo de bombeiro na hora que está pegando fogo, pastor. Na hora que está pegando fogo na casa. E aí tem gente que vai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nunca chama, nunca ora, nunca lê a Bíblia, nunca se ajoelha diante do Senhor. Vai vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é? E aí, diante da caminhada, vem as turbulências, vem as tempestades, muitas vezes pega fogo, o fogo estoura dentro de casa, o problema da saúde, problema financeiro, problema emocional, problema espiritual, bate na porta, e aí a pessoa sai desesperada correndo. Corre aqui pastor, corre aqui igreja, corre aqui campanha de oração. E durante o dia a dia você tem se lembrado de deixar Jesus governar a sua vida, a sua casa, a sua família? Ou só na hora do perigo, só na hora que pegou fogo, chamou o bombeiro para vir cá apagar o incêndio e depois deixa Jesus lá no cantinho? Não, ele tem que reinar. Não é mais a nossa vontade, pastor, mas é a vontade de Deus. Finalizando, veio para que era seu, mas os seus não receberam, contudo, aos que o receberam, amém? Quem o recebeu, quem creu em seu nome, quem creu em sua obra, quem creu no seu sacrifício vicário de salvação, de redenção da humanidade, de perdão dos pecados, quem crê que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus nos diz, verso 12, contudo aos que o receberam, quem recebeu Jesus, e aos que creram em seu nome, deu-lhes, Deus, o Pai, deu-lhes a todos os que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, com direito à mesma herança de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quem é filho, quem conhece a linguagem jurídica vai entender isso, não é? Deus nos adotou como filhos. Todos nós que cremos em seu Filho Jesus Cristo, Ele nos adotou e nos deu o direito, o mesmo direito, de vida eterna, ao lado de seu Filho Jesus Cristo na eternidade. E não nasceram, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Você nasceu de novo porque Deus lhe deu vida através de Jesus Cristo. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós temos vida eterna. Em Cristo nós somos nova criatura para Deus, filhos de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E a frase de Agostinho, eu concluo com essa reflexão, meus irmãos, sobre o nascimento do Salvador, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós devemos sim celebrar, aproveitar o momento e falar do verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador, aquele que veio dar a vida, que veio da manjedoura até o Calvário, do Calvário à ressurreição, para nos dar vida e vida eterna em abundância. E Agostinho de Hipona foi um bispo que se converteu ao Evangelho, a Cristo, e ele diz,
ele fez uma reflexão muito importante. De nada adiantaria que se Jesus nascesse 1000 vezes em Belém, e se ele não nascer uma única vez em nosso coração. De nada adiantaria se Jesus nascesse 1000 vezes em Belém. De nada adianta se ele não nascer uma única vez e fazer morada em nosso coração. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações. Amém?